Olá pessoal, eu sou a Gabriela Rocha. Olá, eu sou o Nicolas. E nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo virtual com vocês a respeito de será que dá para viver de arte? Então a gente vai trazer um pouco da nossa experiência e vamos tentar aí mostrar para vocês algumas coisas da nossa vida, da nossa rotina que às vezes a gente não conhece, né? A gente só vê o profissional da dança atuando, mas o que rola por trás a gente não tem conhecimento. Então, com essa oficina, a gente espera esclarecer e talvez dar algumas possibilidades para você que tem interesse sobre essa área. Exatamente. A gente vai estar contando para vocês um pouquinho da nossa história, um pouco da nossa experiência, a nossa formação e também a gente vai estar tentando mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Exatamente. Essa oficina, essa palestra, está sendo realizada graças ao edital da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda. Então nós vamos começar falando um pouquinho da nossa história. Como eu disse, né, nossa área é a área da dança, mas cada um tem uma história, né, diferente com relação à nossa área. E como que a gente fez para chegar até aqui, né? Que nós somos profissionais, já atuantes do mercado de trabalho da dança aqui em Volta Redonda. E a gente vai contar um pouquinho desde o início como é que a gente fez para chegar até aqui. Começando comigo, posso começar? Pode. Já que eu já estou falando, vou continuar. Eu comecei fazendo balé, tá? Bem novinha. Com 13 anos já é um pouco tarde para começar o balé se você quer se profissionalizar, mas eu comecei com 13 anos, numa academia de balé aqui da cidade, e foi amor à primeira vista. Me identifiquei muito com o balé, nunca tinha feito antes, nada relacionado a especificamente dança, assim, já tinha feito alguns esportes, mas dança nunca tinha feito nada, e percebi uma aptidão, não só física, como da predisposição, sabe? Do engajamento, assim, pra coisa. Muito empolgada sempre, não gostava de faltar aula, falava disso o tempo todo. Então, desde esse início, eu percebi que eu já tinha uma predisposição disponível pro balé. E nisso, eu fui, né, fazendo aula, né, de balé. Só conheci o balé, me envolvia muito com as apresentações, gostava muito, tinha muita vontade de fazer aula, então eu já percebi a partir daí que eu gostava muito e meus familiares perceberam isso também. E aí, só que eu não tinha pensado ainda disso virar uma profissão, isso só foi ficando mais claro à medida que eu fui ganhando mais idade, assim. Quando eu entrei no ensino médio, mais ou menos no meu segundo ou terceiro ano, já foram vindo aquelas questões, né, que provavelmente são as questões que vocês têm aí do que a gente vai ser, né, do que a gente vai escolher como profissão, se a gente vai escolher pelo dinheiro, se a gente vai escolher por influência dos nossos familiares, ou se a gente já tem algo pulsante, né, dentro da gente, que a gente já tem uma ideia do que vamos fazer. Eu já tinha essa vontade de ser dançarina, eu queria ser bailarina, na verdade. Então eu já tinha muito essa vontade, eu quero trabalhar com dança. E enquanto muitos dos meus amigos não faziam ideia do que queriam fazer, eu já tinha muito estabelecido o que eu queria fazer. Eu queria mexer com dança, queria trabalhar com dança. Não sabia muito bem como, na minha visão era possível somente eu dar aula, então isso para mim já brilhava os olhos, eu queria dar aula. Aqui na nossa região, nesse tempo, a gente não tinha muita perspectiva de ser bailarino, né? Porque aqui na nossa região a gente não tem muitas companhias profissionais que remuneram, né, o bailarino. Eu acho que é bem complicado, né? Inclusive essa área, a gente
dessa área. E na minha época dos 13 anos, eu tenho 34 hoje, isso era tipo... Eu não sabia que era possível dançar e ganhar dinheiro com isso. E aos 17, 18 anos, eu tinha uma visão um pouco mais ampla do que era possível fazer e do que não era possível fazer. Nessa época, no meu ensino médio, a gente fez uma excursão para Viçosa, para a Faculdade, né, Federal de Viçosa, e eu vi o que lá tinha o curso de dança, né, a licenciatura, o bacharel em dança. E eu fiquei assim, meu Deus, encontrei é isso, essa é a minha faculdade. E logo no segundo ano, é isso, eu vou fazer isso. E no terceiro ano, isso só veio se confirmando. E quando eu fiz o meu vestibular, eu já fiz pensando em fazer a faculdade de dança. E logo com 18, 19 anos, eu entrei para a faculdade de dança. Fiz a faculdade corridão, sem repetir períodos, sem nada. E essa faculdade, ela só foi possível porque meu pai estava trabalhando no Rio e a faculdade de dança aqui na nossa cidade a gente não tem. Então fui para o Rio fazer a faculdade de dança. E quando eu fiz a faculdade, meu mundo que era isso, fez isso. E eu descobri muitas outras possibilidades de trabalhar através da dança, né? Então, fiz a minha faculdade, me formei, fiquei no Rio trabalhando um tempo e retornei para Volta Redonda com uma visão completamente diferente. No Rio, eu conheci a dança de salão, que é a dança que a gente trabalha atualmente, que a gente se foca, né, atualmente. E eu deixei o balé como segundo plano. Não deixei de trabalhar com o balé, ainda trabalho com balé, dando aula, mas não danço mais balé, eu apenas dou aula, faço, né, as capacitações que são oferecidas no projeto que eu dou aula e vou me mantendo atualizada para dar aula, mas o meu foco realmente agora é a dança de salão, que a gente tem uma parceria, né, na dança de salão, mais especificamente com o Zouk. Conheci o Zouk brasileiro no Rio também, que também foi amor à primeira vista, fiquei super encantada com o Zouk. A gente vai dar, né, uma palhinha do que é o Zouk para vocês mais lá pro final, mas me encantei completamente com o Zouk. Voltei para aqui, para Volta Redonda, comecei a trabalhar dando aula primeiro somente de balé e praticando ainda muito de dança de salão. E com o ganhar assim da independência, eu fui buscando mais conhecimento no Zouk e na dança de salão para transformar, né, essa paixão que era hobby, né, que era meio que só dançar, em profissão realmente. Então, além da faculdade, a gente foi buscando conhecimento mais específico na dança de salão, treinando, né, bastante. Hoje a gente consegue se chamar de dançarino também, porque a gente também faz alguns trabalhos dançando e também dando aula. E nesses anos foram se passando, a gente começou a nossa parceria e hoje a gente é um casal, né, que dança, que tem a parceria profissional também e que consegue, conciliando, né, algumas coisas. Eu consigo viver só da dança e ele, né, ele vai contar a história para vocês, ele também é músico e a gente consegue viver da arte, né, dando aula, enfim, fazendo um monte de coisas. A gente vai falar mais especificamente nessa palestra de dança, mas a gente vai dar uns pitacos, né, em umas pinceladas em algumas outras artes, porque as artes conversam entre si, né? A dança conversa muito com a música, então não tem como a gente deixar de mencionar algumas coisas. E eu acho bom abranger algumas outras coisas, porque aí de trás, né, vocês que estão assistindo, eu aposto que não tem só gente que se interessa por uma só área, mas sim por várias. Então essa basicamente é a minha história. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a minha. Como a Gabi falou, eu sou músico e professor dançarino
e eu faço tudo isso e consigo conciliar tudo isso na minha rotina. Mas começando falando da minha história sobre a arte, eu não comecei na dança, diferente da Gabi. Eu comecei fazendo aula de música, comecei no projeto de música aqui em Volta Redonda, que é um projeto que está aí até hoje, que é o Volta Redonda Cidade da Música. E comecei tocando pífaro e no coro infantil. Comecei aos meus 8 anos e fiquei até os meus 11, que a partir dos 11 anos eles têm um esquema que eles trocam, que os alunos trocam de escola, então eles trocando de escola, eles também trocam os grupos que eles fazem parte. Na minha época era desse jeito, não sei como é que está hoje porque não estou mais no projeto. Mas fiz 11 anos de idade, fui para estudar em outro colégio, daí troquei de grupo e comecei a tocar trompete. Toquei trompete por um tempo, passei para barítono, que é um instrumento um pouco mais grave, e hoje parei na tuba, que é um instrumento que eu estou tocando até hoje. Tenho 25 anos, parei algumas vezes, mas toco tuba desde os meus 11 anos. Eu me interessei muito por essa área das artes, que, como a Gabi falou, eu acredito também que as artes se completam. Um artista, ele pode ficar numa área só, mas no meu caso eu sempre senti a vontade de fazer mais alguma coisa. Ainda mais porque na minha rotina eu estudava de manhã, de tarde eu fazia aula de música, ficava no projeto, e de noite eu ficava assim, cara, acho que dá para encaixar mais alguma coisinha aí de noite. E eu fiquei com esse pensamento por anos. E daí, um dia eu tive a oportunidade de começar a fazer aula de dança de salão. E especificamente, eu comecei fazendo um curso de samba no pé. Aí eu pensei, vou lá ver como é que é, porque eu sempre quis fazer alguma aula de dança, porque eu sempre achei muito legal. Eu estava naquela época de que eu estava começando a ir nas festinhas e eu vi o pessoal dançando assim, pô, não sei dançar nada. Ficava lá só no canto assim, de um lado pro outro. Eu estava mais nessa época, eu pensava, pô, vou fazer uma aula de dança aí para eu poder dançar mais nas festas, poder me divertir mais, me soltar um pouco mais, porque eu sempre fui um cara muito tímido, tanto que antes de começar a fazer aula de dança de salão, eu não conseguia falar com garotas, não conseguia de forma alguma. Vinha a menina para o meu lado, eu já esquivava. Então a dança de salão me ajudou muito nisso também. Mas voltando à história, comecei fazendo um curso de samba no pé e logo em seguida me apaixonei pela dança e, cara, quero continuar. Aí eu comecei a fazer aula de dança de salão aos meus 14 anos e daí eu não parei. Continuei sempre fazendo aula, sempre conciliando tudo, escola, música e dança. Continuei sempre fazendo aula e eu cheguei neste questionamento, cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para tirar o meu sustento? Eu sempre pensava, posso fazer, sei lá, advocacia, que minha mãe é advogada. Posso fazer advocacia para poder... posso fazer direito para poder trabalhar com a minha mãe. Aí eu posso fazer parte ali do negócio dela. Posso fazer engenharia, que na época era uma área que sim, o pessoal falava bastante, dá um dinheiro legal engenharia. Posso fazer um curso técnico, que também era algo super legal na época para você poder fazer. E eu ficava nisso pensando o que eu posso fazer e tudo mais, tanto que eu parei e pensei, cara, já estou aqui no meio da arte, por que eu não posso trabalhar com isso? Por que eu não posso ser um músico profissional que toca numa banda, que é o que eu faço hoje? Eu sou um músico em um projeto, e por que eu não posso trabalhar com dança também? Que eu já estou aqui no meio também, já sei como lidar com os alunos, já consigo falar com meninos. Por que eu não posso trabalhar com isso? E aí eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça, tipo, pesquisar as possibilidades, conversar com pessoas que trabalhavam nesse meio de dança, de música. E aí chegou numa época, tipo, que eu estava nos meus 17, entre 16 e 18 anos, que eu pensei, cara, quero trabalhar com isso. Falando agora especificamente mais da dança, quero trabalhar com isso. Por quê? Quando você, falando especificamente da dança de salão, quando você está dançando com alguma pessoa, automaticamente você tem que interagir com aquela pessoa. Não existe que você está dançando com a pessoa e fica assim, estou dançando com a pessoa, mas não preciso falar com a pessoa, não.
fica uma relação assim muito... Não fica um negócio verdadeiro, porque até para você poder desenvolver a sua dança, você tem que estar se comunicando com o seu parceiro. Que mesmo que vá trocando os pares, digamos assim, você tem que estar conversando. Ah, a minha condução tá legal, eu estou te conduzindo de uma forma clara. Ah, que seria melhor eu conduzir dessa forma, ou seria melhor pisar dessa forma que ficaria mais confortável? Você tem que conversar com o seu par. E por causa disso, de ter que conversar, eu descobri um lado em mim que eu gosto muito de lidar com as pessoas, eu gosto muito de ver a evolução das pessoas, principalmente falando dos alunos, porque onde eu era bolsista, a gente tinha que ajudar o professor durante a aula, e nisso a gente tinha que saber os passos e tinha que saber como explicar para o aluno de uma forma clara, que ele conseguisse entender aquele passo para ele conseguir desenvolver. E aí eu descobri, poxa, eu gosto muito de fazer isso, de explicar o passo para o aluno, gosto muito de ver a evolução dele, o desenvolvimento, e daí eu decidi, cara, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu quero, é isso que me faz bem. E aí eu comecei a ver as áreas que uma pessoa que trabalha com dança pode estar atuando. E daí eu decidi trabalhar com isso e comecei a me profissionalizar e pesquisar as áreas que eu poderia estar atuando dentro do mercado da dança. Mas das muitas que eu pesquisei e vi possibilidade, eu decidi trabalhar como professor e dançarino, que é algo assim que eu gosto muito de fazer, que, como eu falei, eu gosto muito de lidar com as pessoas, eu gosto muito de ver a evolução das pessoas e também gosto muito de dançar, então é algo que super se encaixou para mim. E continuando a minha história, decidi trabalhar com isso, comecei a me profissionalizar e aí chegou numa etapa da minha história na dança que eu fiz a parceria com a Gabi. E antigamente, antes de fazer a parceria com ela, eu fazia aula de muitos estilos e estudava vários estilos de dança de salão, como bolero, soltinho, samba, forró, zouk, salsa, e são esses que eu estou lembrando agora. Mas hoje, especificamente, a gente trabalha mais com o zouk brasileiro, que é o estilo que a gente mais se identificou e que a gente gosta muito de dançar e estudar. Claro que a gente também está estudando outros estilos ainda, a gente faz aula de forró, a gente sabe samba, mas o estilo que a gente foca mesmo é o zouk brasileiro e é com esse estilo que a gente mais trabalha hoje em dia. E acho que por enquanto é isso. A gente montou a nossa parceria, viajamos para alguns lugares, começamos a dar aulas em alguns lugares também e daí surgiu a oportunidade de a gente ter o nosso estúdio e estamos assim hoje. É isso aí. E agora falando da profissão artista, será que é um caminho possível? O que vocês acham? Vocês acham que é difícil? Vocês acham que é tranquilão? Que é um caminho assim muito impossível de trabalhar, viver da arte? O que vocês acham? Vocês já se imaginaram vivendo da arte? Vocês têm contato com algum tipo de arte ou não? Isso é um caminho muito distante para vocês? Dá uma pausa nesse vídeo e discutam aí com seus amigos que estão perto de você. Se você estiver sozinho, dá uma pensada, tenta se ver nessa posição para tentar formular uma opinião de que se para você é fácil ou é difícil ou, enfim, um caminho como qualquer outro. Toma esse tempo aí um pouquinho. Então, pra gente é perfeitamente possível. E a gente foi vendo isso à medida com que a gente foi encarando assim, as coisas. Porque como a gente já havia decidido antes, né, de saber se dava ou se não dava, a gente foi meio que aprendendo a lidar com essas situações ao longo da nossa carreira, né, da nossa carreira profissional. Exatamente. A formação do artista, às vezes é muito informal. Às vezes a gente aprende porque faz, né? A gente aprende a dar aula porque faz aula. Às vezes a gente aprende a dançar porque tá ali numa aula dançando, tá praticando, assim. Então, às vezes a formação do artista é informal, você não vai direto para uma faculdade.
É muito difícil. Inclusive, a gente já tem essa sacação logo de cara. Vou fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade de música. Vou fazer uma faculdade de dança. Às vezes a gente demora. A gente só vai ter esse objetivo mais pra frente, depois que a gente já está envolvido. Então, a gente tem essa peculiaridade. E por isso, às vezes a gente não valoriza muito o que a gente faz. A gente valoriza mais o que o outro faz, o que o engenheiro faz, o que o advogado, o que o médico faz, por causa dessa formação informal. Mas não, a arte tem o seu valor, mesmo ela sendo aprendida, praticada de forma informal. É um conhecimento, você precisa deter um saber, ser possuidor de um saber para você ser capaz de trabalhar no meio. Sim. Mas é claro que a formação pelos veículos, né, acadêmicos é muito importante. E se a gente puder dar um conselho, a gente vai dar, lógico, esse conselho de você buscar a formação formal também, acadêmica também. Exatamente. Claro que, como qualquer outra profissão, como qualquer outra carreira que você vai escolher ou iniciar, a dança tem também as suas dificuldades. E assim, falando por mim, quando você escolhe trabalhar com alguma coisa, fazer uma carreira, você basicamente está escolhendo aquilo que você quer fazer, obviamente, e as situações difíceis que você quer encarar. Porque independente da profissão que você for escolher, você vai ter dificuldades. Pode ser, por exemplo, um engenheiro que às vezes pode ter muita gente trabalhando nesse mercado, então pode ser difícil você ser empregado. Também fazer direito para trabalhar como advogado, você pode cair na mesma questão de já tem muitos advogados no mercado, então é difícil você entrar nele. E a dança tem suas outras questões também, mas é basicamente isso, você vai escolher as dificuldades que você vai enfrentar e o que vai ser capaz para você. Isso aí. E falando assim de forma prática, o que a gente faz hoje para sobreviver, né? Basicamente a gente dá aula, né? A gente consegue se manter, né? Ter uma remuneração através das aulas que a gente dá. Como dançarinos, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir um trabalho remunerado constante. A gente consegue, às vezes, o trabalho, né, remunerado e tal, mas a gente consegue uma estabilidade maior dando aula aqui na nossa região, tá? Aqui em Volta Redonda. Porque aqui na região é muito mais, por causa do mercado, da quantidade de pessoas que tem, é muito mais fácil você, falando em relação à dança, falando em relação à nossa rotina e tudo mais, é muito mais fácil você trabalhar dando aula de dança de salão do que, ministrando aulas, do que você ser pago como dançarino, por exemplo. Como a Gabi falou, tem mais estabilidade dando aula, porque, por exemplo, se você for contratado como um dançarino, normalmente você é contratado para aparecer em algum vídeo de alguma música, algum comercial, e isso não aparece com muita frequência. Aniversário de 15 anos, exatamente, né? Alunos aparecem com bastante frequência. Alunos aparecem com mais frequência. Então a gente consegue fazer não fechar nenhuma porta, né? Se aparecer um trabalho como dançarino, a gente encara, né? Até porque a gente está preparado para isso. Mas a nossa estabilidade financeira vem mais das aulas que a gente dá. A gente vai falar agora da nossa formação, dos conhecimentos que a gente buscou para hoje ter tranquilidade para trabalhar, né? Porque a gente só tem tranquilidade se a gente tem conhecimento. Ninguém aqui vai durar muito tempo se você estiver fingindo ou enganando alguém, né? Você não consegue se firmar na carreira assim. Você precisa ter tranquilidade e ter propriedade do que você está falando para conseguir, enfim, ganhar alunos e clientes e, enfim, outros tipos de trabalho. Porque, falando especificamente da dança, é uma área que está sempre se desenvolvendo, sempre se atualizando como qualquer outra área. Mas a dança em si, eu sinto que evolui muito mais rápido
porque tem muitas pessoas dançando, tem muitas pessoas fazendo pesquisa, então sempre aparece algo novo. Então é fundamental você estar sempre se atualizando para você poder se manter na sua profissão. Falando especificamente da dança de salão, que é a dança que a gente mais trabalha, a evolução é muito constante e muito rápida. Se num dia, não tem um teto assim, se num dia um passo a gente considera muito difícil, daqui a pouquinho, no mês seguinte, já tem alguém fazendo algo mais difícil do que aquilo que a gente aprendeu o mês passado. Então, a dança de salão, por ser uma dança social, de comunidade, de relação, né, é uma dança viva. Então, aqui a gente está falando sobre a nossa dança. Na outra academia já tem outro movimento acontecendo, de outras pesquisas e outros assuntos e outros passos. E na outra cidade a mesma coisa. Então a dança de salão é muito viva, ela está em constante transformação. A dança de salão que a gente dança hoje não é a mesma do ano passado e muito menos a de 10 anos atrás. Então o profissional de dança, de dança de salão e de outras danças, precisa estar em constante atualização, precisa estar ligado, precisa estar vendo vídeo, precisa estar vendo as novas companhias que vão surgindo. Está sempre fazendo aula para se atualizar. Precisa estar fazendo aula, porque como a gente está falando de um organismo vivo que está sempre em constante evolução, se a gente parou de fazer aula o ano passado, a gente vai estar falando dessa dança do ano passado. Se a gente parou de fazer aula há 10 anos atrás, a gente vai continuar falando daquela dança antiquada de 10 anos atrás. Então, a dança social, né, diferente das danças acadêmicas como o balé, o jazz, enfim, que você utiliza a mesma técnica durante muitos anos, né? E a linguagem, obviamente, também muda, né? Ninguém ensina balé do jeito que ensina há 10 anos atrás. Então, a dança de salão, por ser uma dança social, por ser assim, uma dança espontânea, e ela vai mudando com relação ao tempo. Um exemplo muito comum e muito fácil da gente perceber: antes a gente chamava o condutor e o conduzido de cavalheiro e dama, porque somente homens poderiam conduzir e somente mulheres poderiam ser conduzidas. Então, cavalheiro e dama era um termo comum. E hoje em dia a gente tem que evitar de usar esse termo, porque a diversidade está aqui, está viva, está em todos os cantos. Não é porque eu sou mulher que eu preciso só aprender o lado da dama, né, do conduzido. Não é porque ele é homem que ele tem que aprender só o lado do homem. Vai ser muito comum a gente ver nos bailes de dança de salão, nas festas, né, dos ritmos, nos bailes de zouk, que são os bailes que a gente geralmente vai, dois rapazes dançando junto, como condutor e como conduzido, ou duas meninas dançando junto, como condutora e como conduzida. Então essa questão de gênero caiu. Então a gente não pode usar mais essa nomenclatura. Então a gente precisa estar sempre se atualizando para a gente não cometer nenhum deslize. Com relação à nossa formação, né, eu procurei a faculdade de dança logo de cara e isso me deu muitas possibilidades, que era de trabalhar em escola, né, como docente, de ter a própria academia, de ministrar aulas em projetos, né? Se eu não tivesse a minha licenciatura, hoje eu não poderia estar trabalhando no projeto Dança Magia, que é o projeto que eu trabalho atualmente com o balé, né? Que eles exigem formação e registro profissional. Então, isso te abre muitas portas, mas a gente não deve ficar somente nisso, porque como a gente já havia dito, a dança é um organismo vivo que está em constante evolução. Então a gente faz aula regularmente do estilo que a gente mais trabalha, né, que é o zouk. A gente faz aula de forró. E de forró também, né? Então a gente tem sempre algo novo para trazer para os nossos alunos, porque a gente está vivenciando cada dia
algo novo também. Então fazer aula é essencial, né? Fazer aulas particulares, enfim. E participar de um maior número de eventos possíveis, para a gente conseguir se relacionar também com outros profissionais e estar sempre fazendo essa atualização. Falando um pouquinho sobre a minha história na dança de salão, eu não busquei logo de cara um curso técnico, uma faculdade e tudo mais. Eu fiquei mais na parte, como eu posso dizer, informal mesmo. Eu busquei fazer aula com os profissionais que eu admirava, que falavam uma linguagem que eu concordo, que se adaptou bem ao meu corpo, porque assim, algo que eu acredito muito que é a dança de salão é que é uma eterna faculdade. Por quê? Você tem que estar sempre estudando e, diferente de uma faculdade normal, você que escolhe os seus professores. Você escolhe a linha que você vai seguir, o estilo que você vai seguir, porque a dança de salão, por ela ser um meio informal, sempre vai ter alguém fazendo de uma forma diferente. Por exemplo, nem precisa ir longe, porque eu e a Gabi, a gente tem um estilo de zouk. A gente faz aula com o nosso professor lá do Rio, só que ele ensina um zouk pra gente, só que o meu zouk, o nosso zouk é diferente do zouk dele. Não quer dizer que está errado, não quer dizer que eu não estou fazendo as coisas que ele me ensina, é basicamente como a dança se adaptou ao meu corpo. Então a gente acredita muito nisso. A dança ela tem uma característica muito individual, né? O meu corpo vai se mover de um jeito que o seu vai se mover de forma diferente. E isso vai se apresentar enquanto a gente estiver se movendo, né? E isso é muito bom, assim, a gente não precisa engessar a dança de salão. Isso que é o mágico, né? A gente pode expressar da nossa forma. Então a gente tem a técnica, né? A gente conhece a técnica e usa da técnica para conseguir expressar a nossa personalidade. Então isso é que é muito legal também na dança de salão. O que é um ponto também que a gente precisa se aprofundar na hora de saber ensinar, né? Porque aquela dança que resolve tudo pra mim, aquela técnica que resolve tudo pra mim, de repente não vai alcançar uma outra pessoa que com outras características corporais, com outro peso, com outra mobilidade. Então isso a gente tem que olhar com muito cuidado e estar bastante atento ao que está acontecendo e ao corpo daquele nosso aluno que está ali confiando na gente, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as áreas que alguém que escolheu trabalhar com dança pode estar atuando. Porque muitas vezes as pessoas veem só o superficial, que vê um profissional de dança e pensa, pô, se eu vou trabalhar com dança, especificamente dança de salão, vou ter que dar aula, tipo, só tem a possibilidade de dar aula? Não. Tem muitas coisas que vocês podem trabalhar. Por exemplo, além de poder dar aula, vocês podem ser dançarinos contratados, por exemplo. Vocês podem ser contratados para dançar em algum vídeo, podem ser contratados para dançar em cruzeiros, que é um negócio muito bom. Você pode ser contratado para dançar em bailes, o que acontece aqui muito na nossa cidade, que é um mercado bem legal também. E saindo dessa área de, poxa, eu quero trabalhar com dança, mas eu tenho que dançar? Também não. Você pode ser um produtor de eventos, você pode ser dono de um espaço de dança, você pode ficar trabalhando com a administração. Só porque você não está dançando não quer dizer que você não trabalhe com a dança. Isso pode ser um empreendimento. Eu quero empreender no meio da dança, mas eu não danço tão bem assim para me garantir no mercado, né? Então, se de repente você quer fazer um investimento ou tem um capital, ou então você não tem um capital, mas você quer correr atrás para que algum dia tenha, você pode ser dono de um espaço e contratar professores ali para estar atuando na parte prática, né? No lidar com o aluno, enfim, diversas outras coisas. Ou, por exemplo, um produtor de eventos tem uma gama de possibilidades muito legal na área da dança, porque existem muitos eventos de dança, como festivais, congresso, enfim,
workshops. Então você pode também ir para esse lado de produção. Bailes, eventos esporádicos ou eventos que acontecem com mais frequência. Por exemplo, na cidade vai rolar agora um baile de zouk por mês com um tema tal, cada mês um tema diferente. E vocês podem também fazer o seu recurso, né, girar. Uma coisa interessante que a gente não pode deixar de mencionar são os editais. Os editais também proporcionam uma possibilidade muito legal para o artista, tanto diversas outras áreas quanto na área da dança. Por exemplo, essa oficina aqui está acontecendo por meio de um edital, né? Então, isso é muito legal também. É bom sempre estar estudando, né? Não só achar que é só dançar, sempre estar estudando para isso ser possível também, né? Sim, sim. Uma outra coisa super interessante também para a gente falar sobre formas que você pode trabalhar com a dança é que sempre você vai ter que ter em mente que você vai trabalhar com dança, mas você também vai ter que ter outros conhecimentos ali envolvidos. Por exemplo, falando aqui do nosso espaço, do Empar Espaço de Dança. A gente trabalha com dança, sabemos ministrar as aulas, só que para um espaço poder funcionar, você não pode saber só dar aula ou só trabalhar com dança. Ou só dançar. Exatamente. Por exemplo, eu faço faculdade de administração, porque eu cuido da administração aqui do espaço. A Gabi, por exemplo, ela está fazendo alguns cursos porque ela é mais focada aqui na direção artística do espaço. Então, eu procurei uma formação, um cursinho, né, na verdade, não é uma faculdade, de produção cultural, para a gente conseguir melhorar a nossa abrangência de eventos, né, conseguir alcançar mais gente, conseguir fazer eventos melhores e não aquela coisa improvisada que geralmente a gente vê por aí em academia, né? A gente quer fazer um evento legal, assim, que possa atingir mais gente, que possa gerar mais lucro também, porque a gente não pode deixar de pensar no dinheiro. Porque é isso que vai manter a gente trabalhando. A gente ama a dança, mas a gente não pode fazer só por amor. A gente precisa garantir o nosso sustento através dela. Então, a gente hoje é muito feliz, a gente não está no lugar, no patamar que a gente gostaria, mas a gente tem motivo, a gente tem motivação para continuar, porque a gente aprendeu a valorizar o nosso trabalho, aprendeu aos pouquinhos a lidar com o dinheiro e isso vai girando, né? Conseguir ganhar dinheiro com isso, mas eu não gosto muito de fazer isso. O que eu posso fazer para fazer algo que eu goste e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, assim? Porque muitos dos nossos questionamentos, por exemplo, dos nossos pais, e eles não estão errados, né? Escutem bastante eles, estar preocupado com o nosso futuro. Mas e aí, o futuro? Mas a gente tem que pensar que é difícil para qualquer profissão. Em qualquer profissão, a gente vai precisar se esforçar. Na dança não é diferente. A gente também vai precisar se esforçar e com isso a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos financeiros também. Agora, pessoal, falando um pouco da nossa rotina. Vou falar especificamente as coisas que eu faço. Porque, como vocês já devem ter percebido, tudo que eu faço está relacionado à arte. Porque eu sou músico e sou dançarino. Muitas vezes as pessoas pensam, você trabalha com dança, legal, mas assim, o que você faz assim para você ganhar dinheiro? Por que você... Assim, eu sei que a dança é legal, você tem uns alunos ali, aluno particular e tudo mais, mas o que você faz para ganhar dinheiro mesmo, assim, você se sustenta? No meu caso, eu só trabalho com a arte, só com isso. Então, durante a semana, além de ter as atividades aqui no espaço, de dar algumas aulas particulares, como eu sou um dos donos do espaço, tem que chegar mais cedo para ver se está tudo em ordem, para poder receber os alunos, eu também faço parte de alguns grupos no projeto que eu faço parte hoje em dia, que é o projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Eu faço parte de alguns grupos lá, faço aula de instrumento durante a semana também com o meu professor e eu estou sempre conciliando isso.
às vezes tem uma apresentação e tem que remarcar algumas aulas. Às vezes tem uma apresentação de dança ou algum evento que a gente vai e eu tento remanejar as minhas atividades lá no projeto e estou sempre nisso. Sempre tentando equilibrar as duas coisas, porque são duas coisas que eu gosto muito de fazer e eu não quero abrir mão, porque eu sinto que uma coisa complementa a outra. Porque, por exemplo, tem aquele velho ditado que a gente tem na dança de você tem que estar sempre dançando conforme a música. E como eu sou músico, eu tenho uma compreensão muito grande da música enquanto estou dançando. Então tem certas coisas que eu consigo ouvir que uma pessoa que não faz aula, que não conhece o meio da música, não conseguiria perceber. Uma batida, uma forma diferente de você contar, de você fazer um passo, me abre muitas possibilidades. Então, basicamente, eu faço essas coisas. Eu, como disse, trabalho com balé e com dança de salão. O balé eu deixo para a parte da manhã, porque a dança de salão funciona mais na parte da tarde e à noite. Porque como é um público, em sua maioria, adulto, as pessoas gostam de vir depois do trabalho, ou enfim, mais na parte da noite mesmo. Então eu deixo o balé nos dias pela manhã e venho para cá de tarde para me juntar com o Nicolas e fazer tudo que a gente precisa fazer aqui. O balé eu trabalho no projeto Dança e Magia, e esse projeto eu dou aula e a gente tem, nesse projeto que a gente trabalha, o nosso salário. Aqui a gente mesmo é que tem que elaborar as nossas atividades. Então, por enquanto, na pandemia, essa era uma oficina que a gente ia estar dando aí para vocês como se diz, presencialmente. E ia ser muito legal, com certeza, a gente ia fazer várias dinâmicas, mas a gente precisou se adaptar e transformar ela numa oficina, numa palestra em vídeo. Aqui no nosso espaço a gente também precisou pensar nessa adaptação para não fazer aglomeração, Então a gente optou por dar aulas particulares, uma pessoa ou um casal, que já tem contato na mesma aula, e a gente precisou estar se adaptando. Então, a partir do horário da tarde até a noite, a gente dá aulas aqui no espaço. Com relação aos nossos treinos, a gente faz aulas semanais de Zouk, que é a nossa área. Por conta da pandemia, a gente está fazendo online também. Que está funcionando bastante pra gente. A gente achou a forma, agora a gente só vai fazer aula assim. Pra gente funciona bastante, que já somos parceiros, Para uma pessoa que faz aula sozinha, eu acho que funcionaria mais aulas de danças individuais, mas nada é impossível, tudo é adaptável. E aulas também de corpo. A gente gosta de trabalhar bastante o corpo, porque precisa manter o condicionamento físico. Então a gente faz aula de funcional, aula de alongamento, tudo para manter nossa máquina, nosso instrumento em dia, Exatamente, porque... Desculpa. Como somos dançarinos, não podemos ficar parados. Porque às vezes as pessoas têm uma visão do tipo, você trabalha com dança, então você não precisa fazer exercício nenhum. Na verdade precisa. Porque como você vai estar usando sempre o seu corpo, você tem que ter um fortalecimento. Então é fundamental estar fazendo alguma musculação para poder fortalecer os músculos no funcional, estar fazendo aula de algum outro estilo para abrir possibilidades, porque as danças, independente de qual dança você faça, dança de salão, dança contemporânea, balé, jazz, hip hop, todas as danças conversam entre si. Então sempre uma dança vai estar complementando a outra. Exatamente. Então isso é mais ou menos o que a gente faz, Espero que vocês tenham se identificado e compreendido de alguma forma. No vídeo a gente vai deixar alguns exemplos aí, algumas demonstrações, até nossas mesmo, para vocês conhecerem o que é na prática, o que a gente faz. E vamos estar deixando aí algumas imagens de aula e tudo mais para vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Vamos
deixar também nossas redes sociais para vocês acompanharem o nosso trabalho, né? Que a gente está trabalhando, está evoluindo, está desenvolvendo, então a gente gosta muito de mostrar esse processo e espero que vocês tenham gostado. Sim. Como a Gabi falou anteriormente, a ideia dessa oficina era ser presencial, para a gente poder trocar uma ideia com vocês, tirar dúvida, mas nada impede vocês entrarem em contato com a gente. Pode mandar mensagem pra gente sempre está online, a gente está sempre no Instagram ou no Facebook, no WhatsApp. Pode estar mandando mensagem pra gente, porque a gente vai gostar muito de receber essa mensagem de vocês. Se tiver alguma dúvida para dar um feedback sobre a oficina, só chamar a gente que tá tudo certo. Se você se interessar, né, por algumas dessas coisas que a gente faz, né, que é dar aulas, é dançar, né, é o nosso trabalho como parceria, que acaba sendo como dançarinos também, a gente precisa treinar bastante. E a gente deixa aí como sugestão vocês conversarem com as pessoas que estão aí com vocês. Ou se você está sozinho, conversa no seu grupo, né, da escola, ou conversem com seus amigos aí de sala de aula e tentam deixar assim as ideias fluírem e ver se é possível a gente viver como artista. A gente acha que né? A gente acha que Tanto, né, que estamos aqui, mas a gente queria passar a bola agora para vocês falarem um pouco sobre isso aí, da linguagem de vocês mesmos. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Até breve. Muito obrigada pela oportunidade e até mais, galera. Tchauzinho.